Olá, Edmeia, tudo bom? Oi, João, tudo ótimo. Já estou bem aqui. Eu tive que pegar seu link e mandar para o meu e-mail, porque o WhatsApp está uma Tranquilo, lentidão para abrir e eu ligo o computador raramente tranquilo. e, e ele é um Então, pouco velho. Mas eu acho que estamos bem de som, de imagem, né? tudo ótimo, tudo tranquilo, João, tá? você que faz esse evento anualmente, com a sua coragem, você Qual essa resolveu coragem fazer imensa? Você resolveu fazer depois em pleno São João, criatura. É por conta da FAPEMA, que tem que ser nesse período por conta do recurso, senão eles não deixam que seja feito depois, entendeu? Ou eu Ah, faria bem antes, ou faria bem depois, mas sem um recurso, aí não tem como. Aí teve que sim, ser sim. agora nesse período. Porque, olha, eu Mas vamos confesso que esse ano eu não me dei conta do seu evento, não me dei conta. E se você não mandasse o card ontem, eu tinha esquecido. Entendo, são muitas atividades. E essa É, semana, mas estamos. fazendo o evento, participei aí de 3 bancas, né? Muita coisa. Vamos A lá. semana que vem tem umas 4. Eita, Jesus. É a vida do professor. Vamos, vamos. Pessoal, estamos recebendo aqui a nossa querida professora Edmeia Santos, ela que é professora titular livre da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, bolsista de produtividade CNPq, cientista aí do nosso estado pela FAPERJ, doutora em educação, pós-doutora, com vasta experiência na área aí da cibercultura, autora de, nossa, infinitos artigos, livros, é a nossa grande referência, e acho que até dispensa muitas apresentações, porque todo mundo conhece. Eu falo, todo mundo já sabe quem é a Edmeia Santos, e é uma pessoa super querida e que vai nos abrilhantar hoje aqui com uma conversa muito interessante, né, que versa aí sobre também o uso da inteligência artificial. Ela vai falar sobre IA generativa e pesquisa em educação, notas interseccionais. Ela que também vem investigando bastante sobre o tema, escrevendo artigos, livros, e é uma área aí incrível para a gente desenvolver pesquisa e orientar trabalhos, tá? Então, Edmeia, a palavra é sua, eu estarei aqui, né, para conduzir os trabalhos. Maravilha, João, maravilha. Vocês me ouvem bem? Sim, Tô aqui espiando, né, os comentários. Já tem um tempinho que eu não estava aqui com mediações do StreamYard, e parabéns, a arte visual do evento é super linda, acalma a gente, né, que está aqui nessa tarde de sexta-feira, eu fechando semestre, né, aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e vocês aí em plenas festas juninas, né, minha gente? Vocês acabaram de sair do São João, São Pedro, vão entrar no São João, Santo Antônio vem primeiro, São João, que é a grande festança, e ainda tem um São Pedro por aí, que dá para dançar um pouquinho mais de forró, né? Como boa baiana e nordestina, eu tenho muita saudade desse período, mas morando já há uns 25 anos no Rio de Janeiro, aqui, quando temos esse tipo de coisa, é festa julina, no mês de julho, que é quando a gente tem férias escolares e também, na sorte, nas universidades. Eu agradeço muitíssimo o convite do João, que é um grande amigo, um grande parceiro, e corajoso, não é, minha gente? Porque ele cria e faz mediações nesse evento, que é o 10º Simpósio Internacional, olha isso, anualmente. Para fazer evento anualmente, realmente você precisa ter know-how, fôlego, desejo, né, João? E também uma dose extra de coragem. Então, vamos nessa. Estamos há mais de 2 anos utilizando em contextos, sociotécnicos e principalmente educativos, as inteligências artificiais
generativas. Se não me engano, há 2 anos estive aí em São Luís com vocês, participando do 8º simpósio. Foi uma alegria enorme. Inclusive, no próximo ano, eu quero estar presencial, tá, João? Já estou me convidando. E a gente, inclusive, quando estivemos juntos no último presencial, nós inventamos aí de organizar 2 livros que abrem as telas dessa apresentação. Inicialmente, o convite veio da professora Cris Porto, que é uma grande parceira, professora da Universidade Tiradentes, em Aracaju, com quem eu desenvolvi, ao longo dos últimos anos, muitas parcerias de publicações, mas também de pesquisa e mobilidade entre grupos de pesquisa. Então, a professora Cris Porto me convida para organizar livros sobre inteligência artificial generativa. Por quê? Porque tanto eu quanto a Cris e também o Alexandre, a gente gosta de, toda vez que a gente começa uma pesquisa nova, a gente gosta de reunir as pessoas que estão na mesma situação que nós, ou seja, os nossos pares acadêmicos e professores. Então, a gente sempre gosta de organizar livros quando a gente está começando pesquisas novas. Tem gente que acha estranho, não é? Porque a grande maioria dos pesquisadores organizam livros para comunicar resultados de pesquisa, o que também é uma boa forma de fazer a divulgação dos nossos relatórios de pesquisa, ou seja, aqueles textos sínteses que contam e revelam os resultados e os achados. Só que a gente também gosta de fazer antes, para que a gente tenha o estado da arte da nossa comunidade científica, de quem, assim como nós, está pesquisando ou pelo menos se inquietando com temas novos. Então, esses 2 livros, organizados por mim, Cristiane Porto, Alexandre Chagas e o nosso João, inclusive eles foram publicados pela editora da Universidade Federal do Maranhão, já circulam em rede, pela própria editora, mas também pelos nossos sites acervos. Esses 2 livros revelam como que pesquisadores no Brasil, em Portugal e também nos Estados Unidos estão usando as inteligências artificiais generativas. Então, a gente vai encontrar conceitos, histórico, exemplos, mas neste caso aqui, muito investimento sob prompt, ou seja, aquela linha que recebe o comando que vem do usuário para o computador, tá? Em linhas gerais, o prompt é isso. Quem é das antigas, não é? Quem é antes usuário de ambiente de sistema operacional pré interface gráfica, sabe que prompt é exatamente aquele ponto, né, que fica piscando na tela, esperando que a gente entre com os comandos, com as ordens, com os algoritmos. No caso das inteligências artificiais generativas, o prompt, sim, também é esse lugar de espera do comando, mas é exatamente o comando. Olha que curioso. Quando a gente fala de prompt para inteligências artificiais generativas, é exatamente o texto nosso, ou seja, a instrução organizada, pensada, arquitetada. Tem gente que chama isso de engenharia, né, do prompt, é essa capacidade de construir bons prompts, boas perguntas. E aí a gente entende que um prompt é uma boa pergunta, não é? É uma boa orientação, é uma boa instrução, é uma solicitação. Quanto melhores os prompts, mais respostas positivas vêm das inteligências artificiais generativas. Então, a gente está há uns 2 anos praticamente investindo nessa conversa de bons prompts. Como fazer bons prompts, quais são os melhores prompts, a engenharia do prompt, a didática do prompt, enfim, nomes diferentes, com sentidos diferentes, não faltam. E eu sempre gosto de garantir a subjetividade do usuário.
tá? E aqui a noção de usuário vem de Michel de Certeau, que vai dizer que o usuário é exatamente esse praticante cultural, que apesar de tudo, apesar do capitalismo ser perverso e selvagem, cria situações com autenticidade, com subversão. Então, o prompt deve carregar subjetividade, por mais que as engenharias peçam a objetividade. Por quê? Porque quem pergunta é uma pessoa, e uma pessoa tem sentimentos. Outro dia, não é? Há um ano atrás, em interlocução com um grande parceiro e amigo, o professor Mariano Pimentel, ele me disse o seguinte: Mea, você coloca muita coisa no prompt. Você agradece a IA, dá bom dia, boa tarde, mas quanto mais você ficar com essas delongas, menos eficiente será o prompt. E aí eu convidei a rever aquele clássico livro da Sherry Turkle, A Vida na Tela, A Vida no Ecrã, na versão português de Portugal, onde a Sherry Turkle, há 30 anos atrás, já falava dessa relação homem-máquina e da importância dos processos de subjetivação nessa relação, né? Então, por mais que a gente siga as engenharias dos prompts para obter respostas mais diretas, a gente não pode jamais esquecer que entre a cadeira e as interfaces, entre os corpos e as interfaces tem uma pessoa, né? E essa pessoa ela tem subjetividade, emoção, é uma história de vida que a gente não joga fora. Pode passar, João. Então, dito isso, né, depois dessa longa introdução, que serve também para a gente aquecer Tico e Teco, né, já que hoje é sexta-feira, quando o João me convida para falar sobre interseccionalidade, eu penso que o João já tenha visto, não é, as minhas últimas questões e preocupações quando a gente usa IA generativa. Eu tenho trabalhado muito com a interseccionalidade como uma teoria social que nos ajuda a compreender os fenômenos sociais, sociotécnicos, culturais, obviamente os educativos, a partir da compreensão de algumas dimensões de poder, como, por exemplo, classe, raça, gênero, sexualidades, questões étnico-raciais, não é? Então, a interseccionalidade tem agregado um valor enorme ao meu trabalho, principalmente nos últimos 10 anos, e, obviamente, quem conhece o meu trabalho nos últimos 10 anos percebe que eu tenho investido muito em compreender autorias de pessoas pretas, coloridas, nas redes, com as redes. Eu tenho me deparado e ajudando a construir boas conversas sobre ciberfeminismo. Mais recentemente, eu estou lidando com questões afrofuturistas, porque tudo isso está nas redes, circulando em rede e produzindo conteúdo. Mas nada é simples, fácil, a disputa narrativa é enorme, e graças à abordagem multirreferencial, nas pesquisas com os currículos, com os cotidianos e com a própria pesquisa em educação, as minhas pesquisas elas valorizam muito os saberes heterogêneos, que a multirreferencialidade me ajuda a compreender. Então, eu não quero só saber o que pessoas brancas, eurocentradas, masculinas produzem. Eu quero saber quem está fora desse universo, sofrendo diferentes formas de opressão, tem produzido e produzido muito bem. Então, a multirreferencialidade, os estudos pós-críticos do currículo, os feminismos plurais têm me ajudado muito a compreender como acontecem as lutas, as autorias dos povos oprimidos nas mais variadas formas de opressão sobrepostas, porque as opressões, minha gente, nunca vêm sozinha, né? Elas sempre vêm em conjunto. Então, a interseccionalidade ela está presente na minha pesquisa, inclusive com IA generativas, porque essa ferramenta analítica e também teoria me ajuda muito na compreensão, na interpretação dos dados e na postura crítica que a gente deve sempre ter, criticando a realidade,
mas também pensando em como subvertê-la. Aquilo que é problema para quem tem um poder, para nós é riqueza, é matéria-prima, é conhecimento. Então, vamos lá. Bom, essa palavra pode avançar. Essa palavra interseccionalidade, ela não é nova. Na literatura, ela aparece há mais de 30 anos atrás, principalmente a partir das contribuições da Kimberlé Crenshaw, que é uma autora afro-americana bastante envolvida com direitos humanos, e ao discutir direitos humanos no contexto do próprio direito, essa autora nos convida a olhar para os fenômenos sociais de forma multidimensional, não deixando de lado aquilo que já falamos, né, em torno de olhar para o fenômeno de forma muito atenta. Ontem, por exemplo, minha gente, eu estava à noite, quinta-feira, num show de jazz, aqui numa casa de shows muito conhecida no Rio de Janeiro, com meu marido, que é um amante do jazz bebop dos anos 40, 50, e após o show, nós fomos circular pela casa, é uma casa muito conhecida, que durante o dia é um acervo, é uma grande loja de antiguidade, e com uma curadoria incrível, ou seja, o espaço é todo decorado com objetos antigos e tinha uma estante, minha gente, com bonecas antigas, aquelas bonecas vestidas como crianças, né, de vários tamanhos. E aí, alguém que estava próximo de nós, observando aqueles objetos, reparou que tinha uma boneca negra bem grande. E a pessoa disse assim: Olha, para quem acha que boneca negra é um fenômeno mais novo, bonecas negras já existiam. Quando eu observo a boneca, imediatamente eu digo para a pessoa: presta atenção na roupa que veste a boneca negra e a roupa que vestem as outras bonecas brancas. Como esta criança negra está representada aqui? E aí foi aquele silêncio total, e uma pessoa amiga disse: Edmé, você não deixa passar nada. E eu falei: quando o nosso olhar está educado na interseccionalidade, a gente não só pode deixar passar nada, como a gente não pode se silenciar. E cabe a nós, professores e professoras, pessoas mais velhas, mais experientes, educar as novas gerações, desde a educação infantil ao pós-doutorado, né? Educar no sentido de promover letramentos plurais, letramentos raciais críticos, multiletramentos plurais. E assim, a conversa que começou vendo um show de jazz virou um grande debate, não é, sobre questão de gênero, questões raciais e também de sexualidades. Pode avançar, João. Então, quando a gente se depara e identificar, questionar, criticar, denunciar e combater as dimensões do poder, nós estamos compreendendo a pesquisa em educação e também a sala de aula na escola básica, entendendo que o capitalismo, que é esse sistema de produção que vivemos, só é o que é porque ele está diretamente associado ao patriarcado, que é esse sistema que coloca o masculino em posições de privilégio, né? Subjugando muitas vezes o feminino. Juntamente com essa questão de gênero, a gente não pode esquecer também do racismo. Não há capitalismo sem patriarcado e, obviamente, não há patriarcado sem racismo, né? Sem racismo praticado. Tudo isso vem junto também com as questões dos direitos sexuais e reprodutivos dos seres humanos, que não está diretamente ligado às questões de gênero, mas também está no combo. E, obviamente, que a gente também não pode deixar de falar, né, de como o capacitismo também opera em prol das diferentes opressões. A gente sempre quer
o corpo ideal, o corpo que performa para a produção do sistema capitalista de produção. A gente também não pode esquecer do etarismo, que muitas vezes joga fora pessoas com mais de 40 anos do mundo do trabalho, do mercado de trabalho, como também oprime nas diferentes posições corporais, como os padrões de beleza muitas vezes ligados ao patriarcado e ao racismo, enfim. Tudo isso coaguna nas diferentes formas de colonialismo e suas colonialidades, que são exatamente seus dispositivos e ferramentas de opressão. Tudo isso, minha gente, a gente pode agora tentar compreender como que isso opera na sociedade há anos, fazendo com que as pessoas que detêm o poder continuem tendo poder, mas quando a gente denuncia e anuncia práticas outras, a gente também se fortalece e se fortalece na luta política. O que é que aconteceu essa semana em nosso país, não é? O presidente Lula proíbe o aumento de impostos, principalmente o aumento na conta da luz elétrica, e o Congresso, olha isso, eleito democraticamente, derruba. Como também derruba posições de quem tem que pagar mais impostos, são as pessoas ricas. Então, é como se nós, classes trabalhadoras, votamos em pessoas que não defendem nossos direitos, pessoas que defendem o direito exatamente de quem está no poder desse controle todo capitalista, patriarcal, racista, sexista. Então, tudo isso que a gente está falando aqui hoje, no contexto da IA generativa, está na nossa sociedade como um todo. E isso vai reverberando também no uso das tecnologias que fazemos na vida e também na educação. Então, a gente precisa prestar atenção na rede. Reparem que a imagem da esquerda, aqui nesse slide, revela a convergência entre as diferentes dimensões do poder, e a interseccionalidade nos ajuda a compreender essas dimensões em todos os momentos da nossa vida, em sociedade. Pode avançar, João. Bom, obviamente que tudo isso que eu estou falando tem um referencial teórico interdisciplinar, multireferencial. Eu trago aqui para vocês 3 referências importantes, são muitas outras, principalmente advindas da nossa própria discussão brasileira, só que eu vou aqui trazer essas 3 referências, porque são referências que a gente tem valorizado e trabalhado bastante. Aqui, na imagem da esquerda, professora Carla Cotirene. Carla Cotirene, ela é doutora, ela discute a interseccionalidade com esse livro, que faz parte da coleção Feminismos Plurais. É um livro que, para mim, eu recomendo como chave de leitura, porque ela faz uma revisão literária do conceito, não só partindo do debate afro-americano, mas também latino-americano, ameríndio, e onde ela vai trazer a interseccionalidade como essa ferramenta analítica, que nos ajuda a olhar para os fenômenos, os dados, a vida social de forma crítica, sem deixar de considerar essas dimensões com as quais a gente falou antes. A professora Patricia Hill Collins, à direita, também tem alguns livros em língua portuguesa. O Brasil, para nossa sorte, é um país com uma indústria de tradução bastante forte, então é possível que a gente estude ciências em diversos lugares do mundo em língua portuguesa. A Patricia Hill Collins, ela me ajuda principalmente com 2 noções bastante caras para a minha pesquisa atual com inteligência artificial, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, que são as noções de controle da imagem e também imagem de controle. Só que a gente tem aqui no centro desse slide um referencial teórico muito interessante, que virou livro, mas é fruto de uma dissertação de mestrado, tá? Chamada Imagens de Controle nas Redes, né?
na questão do digital, da computação. Olha como o conhecimento é interessante. O texto, a dissertação de mestrado defendida na URGS, da Waine Bueno, ela já atualiza a noção de imagens de controle da Patricia Hill Collins para o contexto de cibercultura, tá, João? Então, João, por exemplo, ano passado, esteve em nosso grupo de pesquisa para o exame de qualificação da professora Sônia, que estuda colonialismo de dados e racismo algorítmico. Esse ano, a Sônia defende sua dissertação de mestrado, onde a gente analisa como que essas diversas formas de opressão encontram-se dentro das plataformas, não é? Dentro das práticas com inteligência artificial, como que as colonialidades se atualizam, né, minha gente? Tudo começa lá atrás, não é? Com a invasão de territórios, com genocídio e epistemicídios, genocídios que são a matança das pessoas e suas culturas, mas os epistemicídios, que são as matanças do conhecimento de um povo local. Então, uma vez que tudo isso continua com ferramentas variadas, a gente tem pesquisado como que isso também tem se estabelecido dentro das plataformas, das interfaces, das redes sociais, e como que a gente pode combater tudo isso também com boas práticas pedagógicas. Então, ficam aqui essas referências, e agora eu vou desdobrar um pouco elas com exemplos práticos. Pode avançar o slide, João. Obrigada. Bom, vamos entender o que é imagem de controle, tá, gente? Imagem de controle, gente, são estereótipos, são pensamentos cristalizados através de práticas de colonialidade. São estereótipos que muitas vezes são praticados, trazendo profundos retrocessos à sociedade, provocando diferentes formas de violências. Então, aqui eu busquei na internet imagens de controle em relação às mulheres negras, e aí a nossa Lélia Gonzalez, em seus trabalhos, já denunciava isso, a Patrícia Hill Collins e a Carla Cotirene também fazem essas denúncias, mas é muito importante mostrar que mulheres que antecederam os nossos referenciais atuais já tocaram nesse assunto. Então, em poucas palavras, estereótipos em relação às mulheres negras acontecem em diferentes dimensões. Todo mundo aqui já ouviu, já viu nos livros didáticos, em filmes, em novelas, a chamada mãe de leite, ama de leite, não é? Aquelas mulheres, muitas vezes, objetificadas para alimentar os filhos brancos da casa grande. Eram mulheres, muitas vezes escravizadas, que tinham essa função. Mas que até hoje, em algumas sociedades e culturas, esse estereótipo e essa função ainda existe. Uma vez que essas mulheres são miscigenadas, que ganham estéticas diferenciadas, que muitas vezes vão para a cultura de forma bastante sexualizadas, essas mulheres muitas vezes são vistas como mulheres para a prática do sexo fácil, né? Muitas vezes, quando a imagem do Brasil é vendida para o mundo afora, a figura da mulata carioca parece muito forte. E quem está na cultura da escola de samba sabe que as passistas são mulheres lindas, incríveis, artísticas. Quem já foi numa escola de samba, que vê essa dança acontecendo, se volta muito mais para a arte e quase nada para a sexualização desses corpos, por mais lindos e exuberantes que eles sejam. A arte vem em primeiro. Só que na sociedade patriarcal, machista e racista, essa arte muitas vezes é vista como objetificação. E isso é muito violento, muito triste. E uma outra imagem de controle é essa mulher forte, né? Muitas vezes chamada até de touro, aquela que trabalha cada dia numa casa de família, ou que
dorme no trabalho, ou seja, ela nunca para de trabalhar porque ela é forte, ela é resistente, ela não adoece. Reparem quantas violências. Então, imagem de controle, gente, são esses carimbos estereotipados sobre nossos corpos, sobre a nossa existência. E aqui eu só estou falando das mulheres negras por conta do referencial afrocentrado que nos ajuda a compreender bastante isso. Mas existem imagens de controle nas mais variadas formas e diferenciações de opressão. Pode avançar. E aí vocês devem estar se perguntando: caramba, o professor João nos convida para a palestra da professora Edmeia sobre inteligência artificial generativa, e até agora ela está falando de diferentes formas de opressão, imagens de controle, mas o que é que isso tem a ver com as tecnologias e as inteligências artificiais generativas? Então, gente, há 2 anos atrás, pesquisando com os meus alunos, elaborando prompts, a gente foi percebendo o machismo, o patriarcado, nas respostas das IAs. Quando eu comecei a usar ChatGPT e perguntava para ele quais são os referenciais teóricos, por exemplo, sobre cibercultura que tem no Brasil, apareciam vários colegas, muitos referenciais teóricos para mim. Mas acreditem, apareciam ex-alunos meus, mas eu não aparecia. Como não apareceu também nenhuma colega minha, nenhuma amiga, nenhuma parceira que frequenta pelo menos o GT16 da ANPED, que é o GT Educação e Comunicação, da Associação Nacional de Pesquisa em Educação, a mais importante do Brasil, e não aparecia o nome de nenhuma colega mulher. Só apareciam nomes dos homens, alguns homens, quase todos brancos e urbanos. Então, se a gente não escrever autores e autoras, a inteligência artificial generativa nunca vai citar as mulheres. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque quem cria as interfaces e também as treina, muitas vezes, são pessoas que apresentam o que a gente vem chamando na literatura de viés. E aí, essa imagem que vocês estão vendo na tela, a imagem da esquerda, né, essa mulher vestida de rosa, é a nossa deputada pelo PSOL, tá? E ela pediu para a IA generativa fazer uma imagem de uma mulher negra, moradora de comunidades no Rio de Janeiro, porque ela queria utilizar num dos seus trabalhos, né, a deputada Renata Souza. E a inteligência artificial deu essa imagem para a pesquisa do prompt da Renata. No prompt da Renata, não tinha arma de fogo. Mas por que será que a inteligência artificial desenhou uma mulher com arma em punho? É porque a imagem de controle sobre mulheres moradoras das favelas e das comunidades cariocas mostra que o estereótipo de que as pessoas que moram em comunidades são bandidas, né, traficantes, usam arma. A arma de fogo não fazia parte do prompt. Então, pessoas amadas, a IA generativa, ela é racista? Ela é preconceituosa? O Pierre Levy, há muito tempo atrás, nos disse que as tecnologias, todas elas, não são boas, mas também não são más, mas também não são neutras. Tudo vai depender de quem as faz, dos projetos que estão por trás destas tecnologias. Então, uma vez que a IA generativa apresenta esse tipo de conteúdo, significa que tem alguma coisa errada com a sociedade. E como que nós podemos contrapor essas imagens de controle, esses estereótipos praticados por essas diferentes dimensões de poder? Então, Maurício José aqui está dizendo que o seguinte: eu coloco isso constantemente para os meus alunos de tecnologia, sistemas de informação e engenharia de software.
a reflexão acerca do que eles programam, os vieses envolvidos e o que eles produzem. Palmas para você, Maurício. Já deu para perceber que você é um formador de informatas, das pessoas que são responsáveis pela produção das interfaces. E muitas vezes, Maurício, nos cursos de tecnologia, a gente não tem essa discussão interseccional e muito menos uma discussão ética, não é? Como você cita aqui o Manuel Castells, a Luciana Leão. Oi lá, Luciana. A tecnologia não determina a sociedade tampouco determina a tecnologia. O que determina o futuro é como escolhemos viver com ambas. Ela cita aqui o Manuel Castells, né? Porque é isso, tudo depende dos usos que fazemos. E aí a questão do viés, ela é muito séria, porque o viés é exatamente o conjunto de valores, de normas, de condutas, de fundamentos, de quem produz as tecnologias. Então, a gente precisa formar mais profissionais de computação que não sejam só homens brancos cristãos, conservadores, muitas vezes, e ricos. A gente precisa formar diferentes pessoas para ocupar esses espaços de criação. E, obviamente, que isso também envolve os processos educacionais. Ok, minha gente? Então, a IA, ela não é neutra, não é boa, também não é ruim, mas tudo vai depender de como ela é feita, de como ela é usada, de como ela é praticada. Pode avançar. E aí, as pesquisas continuam, e eu lembro que eu achei, não é, também, no início de tudo isso, um exemplo de uma pesquisa que criou um prompt, solicitando corpos perfeitos. Ou seja, quem elaborou o prompt pediu para apresentar 2 imagens de corpos bonitos e perfeitos. Reparem o que a IA trouxe. Estão vendo aí o capacitismo? Quer dizer, uma pessoa cadeirante não é bonita? Uma pessoa que não exploda em músculos, uma pessoa que não seja necessariamente branca, com esses cabelos loiros, não é bonita? O que é bonito, né? Na dimensão do poder. E como que isso também aparece com as interfaces e nas interfaces? Pode avançar, João. Pode avançar. Eu estou trazendo aqui para vocês exemplos de trabalhos nas artes, principalmente nas artes visuais. Eu sou uma pessoa que trabalho muito com artes, literatura, tá, gente? Tecnologia, ciência, tecnologia, artes, literatura. A multirreferencialidade nos permite articular referenciais diferentes, não só científicos, mas também artísticos, filosóficos. E eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com arte, porque a arte sempre chega antes da ciência muitas questões. E aí eu achei a pesquisa da artista Stephanie Dirkins, é uma artista de Nova York, ela com recursos financiados, ela desenvolveu uma pesquisa bem grande, mostrando como que as tonalidades, né, aquilo que a gente tem chamado de colorismo, né, como que o colorismo tem situado as pessoas pelo tom da pele e a ocupação de melhores postos de trabalho, empregos, posições dentro das corporações. E a inteligência artificial vai mostrando que quanto mais retinta é a pele, menos em situações de privilégio essas pessoas se encontram, né? Então, a gente tem aqui provas em diferentes dimensões de como as imagens de controle operam nas redes sociais. E aí há muitos relatos. Mês passado eu fui num congresso na UNEB, né, no campus Alagoinhas, onde a gente passou uma semana dentro de um congresso no curso de letras, discutindo sobre inteligência artificial, estágio e formação de professores de letras, língua portuguesa e línguas adicionais, e
todas as pessoas, né, de uma certa forma, tocaram em temas parecidos, mas teve uma mesa afrocentrada muito boa, que trouxe também dados como estes aqui. Os aparelhos tecnológicos já são racistas há muito tempo. Por isso que muitas vezes o cinema optou por mulheres brancas e loiras. Por que que a Marilyn Monroe fez tanto sucesso? Por que que pintaram o cabelo dela com aquele louro, bem louro, não é? Ah, porque a loura fotografa bem. Será que é porque a loura fotografa bem? Ou as câmeras não são desenvolvidas para pegar a luz das pessoas pretas, né? Então, a gente tem aqui diferentes formas de racismos com as tecnologias, e a IA não fica fora disso. Pode avançar. E aí, minha gente, se a interseccionalidade é uma ferramenta analítica para a gente identificar formas de opressão, ela também é uma ferramenta, um dispositivo, uma inspiração que nos ajuda a criar práticas democráticas, plurais, antirracistas, antissexistas. Eu tenho compreendido a interseccionalidade como teoria crítica, mas também como heurística, né, que é essa potência do inventar coisas novas, e por que não inventar outras metodologias em sala de aula e também na pesquisa em educação? Pesquisar com os cotidianos, ser um professor e uma professora no nosso tempo, requer que a gente invente, que a gente não fique copiando as mesmas coisas, que adianta usar novas tecnologias para praticar práticas opressoras, instrucionais e transmissivas. Então, aqui em vermelho, eu cito aqui algumas noções que têm inspirado nossas práticas pedagógicas na formação de professores e professoras na universidade pública, mas também nas escolas, porque os nossos alunos de TCC, mestrado e doutorado pesquisam em diferentes redes educativas, não só na universidade, mas também nas escolas básicas, nos museus de ciências, de artes, nos terreiros de candomblé, tá? Os nossos alunos pesquisam nos movimentos sociais, com os movimentos sociais, com as mídias, nas ruas, com crianças, jovens, adultos, docentes. Então, eu tenho trabalhado muito com as escrevivências, inspirando principalmente que minhas alunas e professores e professoras, muitas vezes negros e negras, possam escrever suas próprias histórias. A Conceição Evaristo nos inspira, dizendo que quando a gente constrói a nossa própria história, a gente também está recuperando as histórias de quem nos antecederam, de quem chegou antes de nós, já está aí com mais luta, com exemplos, com histórias para contar. Eu trabalho muito na perspectiva da escrita de si, então com escrevivências, itinerâncias, com sociobiografias, aprendi com a escritora Annie Ernaux, que ganhou em 2023 o Prêmio Nobel de Literatura, escrevendo sobre a própria vida, que quando a gente escreve sobre a nossa própria vida, a gente não está escrevendo só sobre a nossa vida, a gente está escrevendo sobre a vida de uma sociedade de tantas outras pessoas. Então, muitas vezes, professores tiveram suas histórias escritas por quem nunca pisou numa sala de aula, não é mesmo? Eu acho que essa audiência aqui tem muita gente experiente. Quantas vezes os pesquisadores chegaram na sua escola, você abriu generosamente sua sala de aula e as pessoas muitas vezes saíram falando mal de você, das suas práticas, sem entender o seu lugar de fala, suas dificuldades, sem também ter a sensibilidade de mapear o que você fez de bom e muitas vezes nunca nem voltou na escola para dar satisfação. Por isso que muitas escolas não querem mais que pesquisadores entrem lá, e aí a gente entra, mas a gente entra para aprender e a gente entra para desenvolver a pesquisa-formação, que é uma pesquisa que não estratifica os dados, mas que constrói os dados juntos com os praticantes das escolas, né? A gente também trabalha com autoficção, porque por mais que a gente queira contar as nossas histórias de vida e reais, a gente também ficciona, a gente inventa quem a gente é, o que a gente gostaria de ser.
Tenho gostado muito, João, de trabalhar também com caminhar o bico, que é caminhar mesmo pela cidade, conhecer equipamentos culturais, científicos, artísticos, levar os nossos alunos para cidades, mostrar para eles que eles têm direito à cidade, não é? A escola não pode ficar dentro dela mesma, ela precisa receber pessoas de outros espaços, de outros equipamentos, como também a gente precisa sair para conhecer a rua, andar pelas ruas, pegar transporte público, visitar hospitais, ONGs, museus. Quantas vezes nossas cidades têm centros culturais, têm museus, têm associações e a gente nunca vai lá, nunca aprende com tudo isso. Então, caminhar o bico é quando a gente caminha e com o nosso celular a gente registra, a gente fotografa, toma nota, narra a experiência. Eu trabalho muito com diários online, né? Leituras oralizadas, escuta, tendo praticar muito mais a escuta de quem faz, como faz e por que faz. Criar ciberdispositivos, que são esses objetos de aprendizagem, essas práticas pedagógicas com o digital. Então, tudo isso não separando ciência, arte, tecnologia, cotidiano da própria escola. Muitas vezes a escola, ela que pode ser um lugar tão rico, muitas vezes é reduzida aos livros didáticos, aos manuais, às aulas expositivas, ou até mesmo o uso de tecnologias para fazer mais do mesmo. Então, o convite aqui é a gente subverter e inventar práticas pedagógicas diferentes. Vamos ver alguns exemplos de como pessoas, pesquisadores e artistas, e nós mesmos, estamos usando as IAs generativas não para estimular as imagens de controle, mas para ter o controle sobre as imagens. Pode avançar, João. E aqui, reparem que controle da imagem tem a ver com os estereótipos que a classe dominante cria em relação às minorias, que somos nós, a grande maioria, né? E aí, gente, o controle da imagem é exatamente a subversão. Como que a gente, através do uso de inteligências artificiais generativas, temos o controle do nosso discurso, das nossas práticas e das nossas vidas? E aí eu afirmo que um prompt vale muito. Essas capas de 2 números da nossa revista RIAI, tá? Revista Interinstitucional Artes de Educar. A RIAI é uma revista interinstitucional. Eu sou editora gerente, juntamente com uma equipe, né, com uma comissão de colegas da Rural, juntamente com outra comissão da UERJ e da Unirio. É uma revista feita por 3 programas de pós-graduação. A gente teve, no ano passado, um desafio enorme, que foi publicar alguns artigos do penúltimo ENDIP, que é o nosso encontro de didática e prática de ensino. Pessoas que tiveram os trabalhos apresentados no ENDIP podiam submeter artigos para a nossa revista, artigos que foram apresentados no ENDIP. Claro que os artigos foram novamente avaliados cegamente, ou seja, por 2 colegas que não tinham a identificação dos autores, todo o trabalho árduo que divulgar a ciência no nosso Brasil. Todo mundo sabe que as revistas no Brasil, elas são um legado, a gente não paga para publicar, a gente não paga para ler, e a gente também não é pago nem para editar e nem para avaliar, é um trabalho coletivo que a gente conta com os pares. E aí, vocês viram como que as pessoas negras aparecem quando a imagem de controle opera, né? O que é que a gente quis na capa dessas revistas? A gente quis que nós, professores e professoras, negros e negras, não é? Aparecessem de um outro jeito. Então, reparem como as pessoas estão juntas, trabalhando em equipe, bonitas, né? Com diferentes tons de pele,
diferentes tons de cabelo, roupas coloridas, os turbantes que muitas vezes são refutados na televisão, nos bancos e até nas escolas. Há professoras que usam o seu cabelo original, sem alisamentos, suas tranças, e muitas vezes os pais, aqueles pais que operam no controle do conservadorismo, não é, do estereótipo de que só cabelo alisado e pessoas brancas são bonitas, reclamam muitas vezes das estéticas dos seus alunos e professores quando estão fora dessa estética, né, branca. Então, cada vez mais a gente tem usado a roupa que a gente gosta, seja ela afrocentrada ou não, cada vez mais os cabelos estão vindo no seu original, né? Quantas vezes, né, as pessoas vão se letrando e a primeira coisa que fazem é a transição capilar. Eu venho acompanhando isso nos últimos 10 anos, pela experiência de minhas colegas, pares, mas também de algumas alunas, que nunca sabiam como eram de fato os seus cabelos, porque, não é, em casa as mães já alisavam os cabelos das meninas a partir dos 6 anos de idade, e muitas vezes as mulheres cresceram sem saber como eram seus próprios cabelos. A transição capilar, inclusive, é uma das principais manifestações advindas quando a gente tem letramento, não é? Então, as aulas que a gente dá hoje, que a gente pratica hoje, na formação inicial e continuada de professoras, elas não existiam quando muitos de nós faziam pedagogia e licenciatura. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, a gente quis fazer com IA imagens que nos representassem de um jeito bonito, respeitoso, alegre, criativo. Esse é um exemplo de controle da imagem. Quando a gente pede prompts que fogem da imagem de controle. Pode avançar. Eu gosto muito, muito, muito do trabalho da artista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, inclusive a professora Gisele, ela essa semana se tornou professora titular, eu sigo ela nas redes, fiquei super feliz, é uma grande artista. Ela, gente, fez um projeto chamado Botânica Tirânica. Sigam ela no Instagram, procurem esse projeto nas redes, tomem nota. Ela fez uma pesquisa longa onde ela identificou o racismo botânico. O que isso significa? Muitas plantas e flores têm nomes racistas. E aí eu lembro que em Salvador, a minha mãe tinha, ainda tem no jardim dela, uma florzinha muito exuberante, que provavelmente vocês conhecem aí também em São Luís, chamada Maria Sem Vergonha. Gente, por que Maria Sem Vergonha? Tá? Porque as mulheres livres, que são alegres, elas são tratadas desse jeito, né? As mulheres livres com seus corpos, com sua sexualidade, com seu direito sexual e reprodutivo. Então, a Maria Sem Vergonha, ela não tem o mesmo tratamento de uma rosa branca. Vocês estão percebendo? Então, a Gisele, ela usando a inteligência artificial na sua sala de aula com seus alunos, ela cria imagens fora dos padrões de beleza. Ela faz a IA parar de produzir, porque ela faz uma prática questionando o viés na produção das imagens. Então, fica a dica para vocês procurarem saber um pouco mais sobre isso. Pode avançar. Bom, eu compartilho aqui com vocês o manual ético, né, de uso da IA, disponível gratuitamente, foi organizado pela professora Lúcia Santaella, uma grande pesquisadora, amiga, parceira, e eu sou a pessoa entrevistada no dossiê. Vocês sabem que as revistas científicas, elas contam com aquilo que a gente chama de dossiê, que é um conjunto de artigos temáticos, artigos que falam sobre o tema,
mas tem artigos também de fluxo contínuo, que são de temas variados, mas geralmente em todo dossiê tem entrevista com alguém. E a Lúcia me entrevistou, ela me reconhece como uma importante educadora e pensadora da educação na cibercultura, e eu fiquei muito honrada de conceder-lhe essa entrevista. E essa entrevista, ela teve 10 perguntas, eu respondi todas elas, só que teve uma pergunta que eu resolvi responder com IA, perguntando para IA, tá? Inclusive, eu fiz essa fala, se eu não me engano, num dos eventos do João, então, para não ser repetitiva, eu vou passar bem rápido. Mas o que eu quero mesmo é divulgar o manual ético, por quê? Porque eu entendo ele também como um exemplo, João, de controle da imagem. Então, uma vez que a professora Santaella se preocupa de oferecer para o mundo um manual ético de uso, significa que ela está preocupada, porque a gente não tem regulação, né, nem regulamentação. O documento brasileiro, por sinal, foi divulgado, começou a circular em rede semana passada. Semana passada, inclusive, eu participei em Tarragona, na Espanha, na verdade, na Catalunha, né? Porque vocês sabem que a Espanha tem as suas divisões, de um evento internacional sobre o uso de IA em práticas docentes, promovido pelo programa Erasmus. Éramos cerca de 30 colegas, todos europeus, só tinha eu e um colega da América Latina, e a gente discutiu e partilhamos experiências a partir de 3 grandes eixos, tá, pessoal? O primeiro foi a regulamentação institucional. Então, eu deixo aqui para vocês a seguinte pergunta: suas escolas estão conversando sobre o uso ético? Suas escolas têm algum guia, checklist, manual que orienta professores e alunos para o uso das IAs? Deixo essa pergunta, porque essa foi uma das perguntas que mobilizou semana passada esse encontro. Outra coisa é a questão ética. O que é usar eticamente a IA, né? Então, inclusive o meu trabalho foi colocado nesse eixo por conta da discussão interseccional, o que me deixou muito feliz, porque eu percebi que muita gente não discute nessa perspectiva crítica que a gente está fazendo aqui agora. E um outro eixo foram as boas práticas, né? Geralmente, nós, professores, temos mais experiências com as boas práticas. Inclusive, ano passado, não é, João? João esteve num evento que eu organizei, que foi o quinto encontro de educação e cibercultura, que comemora aniversário do meu grupo de pesquisa, e o João participou de uma live com mais 2 colegas, exatamente partilhando boas práticas, como usar isso na sala de aula, né, articulando o currículo escolar. Então, o manual ético fica aqui, como uma sugestão, e nele tem um texto, gente, ó, João já achou e já compartilhou aqui no chat. Tem um texto que eu gostei muito de ler, inclusive, eu li o texto e enviei uma mensagem para a autora, que ano passado era mestranda, hoje ela já é mestra. Ela fez uma pesquisa como jovens de comunidades têm usado IA, e ela segue alguns perfis no Instagram desses jovens que usam IA para orientar outros jovens a produzir conteúdos com IA. E vale a pena ler o texto, o artigo da Ana Ribeiro, tá? E aí eu deixo vocês fruírem com esses contra-exemplos, e eu fico por aqui, João, para dar tempo da gente conversar, tá bom? Um beijo grande, obrigada, e agora eu quero conversar com o João e com a audiência. Isso aí. Então, a Edmeia trouxe aí vários temas que são importantes, relevantes, atuais, né? E alguns que merecem aqui uma discussão, né? Um deles é essa questão do racismo algorítmico, né? Então, o que acontece?
Na minha concepção, eu acho assim que a inteligência artificial não é um ser humano, é uma máquina, né? Então, ele não tem essa sensibilidade que a gente tem para tratar sobre temas que são ditos sensíveis. E, ao passo que ele faz a leitura em bases de dados de textos que estão escritos desse formato, né? Que formato? Com uma linguagem colonialista, com uma linguagem racista, com uma linguagem cheia de termos que já não se utilizam mais, e ele vai o quê? Reproduzindo tudo isso. O grande problema é que o ser humano às vezes é preguiçoso. Ele não quer se dar o trabalho de ler o que a inteligência artificial traz como resposta e fazer esses ajustes e dizer: opa, esse parágrafo aqui já não faz mais sentido, vamos retirar. Opa, essa palavra aqui tem nada a ver, vamos modificar. E aí eles entregam esse texto que é preconceituoso e levam adiante. Ou seja, multiplicando o que já está altamente poluído as bases de conhecimento da inteligência artificial. Então, eu acho que nesse século XXI, nós vamos ter aí as pessoas que sabem criticar e as que apenas, né, reproduzem aquilo que a IA entrega. E quem vai se destacar é justamente quem sabe criticar. Por quê? Porque vai utilizar a inteligência artificial a seu favor, dizendo: olha, reescreva esse trecho mudando essa temática, mudando essa. A partir de hoje, a nomenclatura correta é essa. E aí, o seu perfil de IA vai entender que tipo de texto que você quer, né? Porém, para que ele faça isso, é necessário a gente, alimentar a nossa mente com leituras, com autores, despir a nossa mente de preconceitos e assim, né, melhorar tudo aquilo que ela traz como resposta, né? Então, esse foi só um dos assuntos aí que a Edmeia tratou e que eu achei assim fantástico e que vale a pena a gente ponderar, né? A questão também do colonialismo de dados, já que a grande maioria das pessoas, né, que escrevem, produzem, né, advém de países economicamente favorecidos. Então, essa produção maior é justamente desses países, enquanto que autores africanos, né, sul-americanos, terminam ficando numa categoria menor de produção e a IA vai em cima daquilo que ela encontra mais facilmente, que são esses textos, né? Então, Por nós isso, precisamos... João, perfeito, por isso que eu tenho, junto ao GPDoc, investido teórico, né? Nós que... Porque nós que estudamos na pós-graduação, a gente sabe, né, de como o referencial teórico eurocentrado é valorizado. Claro que a gente continua valorizando, né, os nossos bons referenciais eurocentrados, refutando os ruins, só que fazer o exercício de trazer mais mulheres, não é? Trazer mais pesquisadores advindos das comunidades tradicionais e originárias, buscar autores e autoras latino-americanos, africanos. Isso faz com que os processos formativos nos nossos grupos de pesquisa sejam mais multireferenciais interseccionais. E você falou muito bem, os bancos de dados, eles também têm o viés eurocentrado, né? Ou norte-americano. Então, se a gente produz mais conteúdos, os novos treinamentos das IAs generativas já vão apresentando menos problemas e concentração de vieses na perspectiva colonizadora, né? Exatamente. E assim, eu acho que nós, né, Brasil, Nordeste, temos produzido muito, porém não estamos escrevendo na mesma velocidade. E aí muitas boas experiências deixam, né, de povoar, né, as redes e, consequentemente, alimentar esse texto colonial que nós tanto estamos aqui combatendo, né? Então Por precisamos. isso que é importante a gente publicar, fazer circular, se citar, não é? E Exato. também, já que a gente também aqui, né, João, está
num congresso que mistura, né, escola básica com formação na pós-graduação, fazer nossos trabalhos circularem em outras línguas. A gente tem, João, no grupo de pesquisa, descoberto eventos na América Latina. Essa semana mesmo, uma mestranda e um doutorando participaram online de um congresso no México. Aproveitar as experiências online. A Roseli de Cássia aqui está dizendo que evento maravilhoso esse, não é? Olha que é isso. A gente, no pós-pandemia, começou a democratizar os congressos através desse dispositivo online. E os colegas da América Latina também estão fazendo isso, João. E aí é importante que a gente também se inscreva nesses eventos, que a gente até use as IAs para traduzir para espanhol, inglês e outras línguas nossos trabalhos, para que eles possam circular, para que a gente possa ser visto. Semana passada, eu fiz essa fala em língua inglesa e foi um sucesso. Por quê? Porque essas pautas que nos preocupam pela nossa especificidade, elas muitas vezes não estão nas preocupações dos colegas europeus. Né? Imagina você morar num país que a grande maioria é branca e que as pessoas negras ou não brancas nem chegam na universidade. Né? É importante dizer aqui que pessoas como nós nunca chegam na universidade em outros países. Eu fiz um pós-doc em 2023 nos Estados Unidos e vi isso. A pós-graduação custa uma fortuna, a universidade também, e muita gente advinda das classes trabalhadoras encerram seus estudos no ensino médio. Por isso que quando a gente assistia os filmes lá de sessão da tarde, né, a formatura era no final do colégio, aquela festança, o baile do high school. Por quê? Porque para muita gente a formação se encerra ali, né? Então, a gente tem que valorizar muito nossas universidades públicas, nossos programas de pós-graduação, porque neste país a gente não separa as pessoas pela classe social, né? Exatamente. Eu acho assim que nos Estados Unidos e na Europa eles têm uma visão capitalista da educação, ou seja, eu vou fazer uma graduação, ou vou fazer um mestrado e doutorado para me inserir no mercado. E não é essa lógica, gente. Eu vou fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, não é para virar professor, para virar pesquisador. Claro que tem tudo isso, mas para ampliação dos conhecimentos, para melhoria da minha visão de mundo, para oportunização de conhecimentos a mais para mim e para aquelas pessoas que convivem comigo. Né? Então, muitas pessoas elas ainda têm uma visão de fazer mestrado, doutorado só para a academia. Não, você vai fazer para você se tornar uma pessoa melhor, para você, né, transformar o mundo com o seu conhecimento. Né? E não apenas com essa visão de mercado. Infelizmente. E é importante dizer que desejar não é o suficiente, é preciso ter a infraestrutura esperando a gente de forma pública, laica, gratuita e de qualidade, né? Com acessibilidade. Então, muitas vezes as pessoas até desejam, mas o seu país não tem as políticas de formação que no Brasil a gente tem e muitas vezes não valoriza tanto. Exato. E outra coisa que a Edmeia tocou, que eu achei importante, sobre essa questão da construção dos prompts, né? Então, a gente não tem essa noção, mas a IA, ela tem uma compreensão muito literal. Se você coloca lá autores, ela quer entender que são só homens, não tem as mulheres, né? Então, por vezes, você tem que deixar as coisas muito explicadinhas para que ele possa, né, fazer uma busca realmente sobre o que nós queremos. Autores e autoras, e não só os homens, né? Então, foram muitos temas interessantes aí discutidos. A questão do caminhar com ubiquidade, né? Também achei uma proposta, uma ideia fantástica. Então, quantas e quantas vezes nós não lembramos de experiências que nós tivemos nas escolas e que essas experiências parece que elas são proibidas na universidade. E não, né? Nós podemos fazer uma aula diferenciada. E a Edmeia tem uma grande oportunidade porque ela trabalha num campus que é como se fosse um grande sítio, uma grande fazenda, e que ela pode ali levar os alunos. É uma cidade, é a cidade universitária
que fica dentro de uma roça gigante, né? A gente fala que a rural é o híbrido completo. É uma cidade universitária, porque tem equipamentos, tem museus, Museu do Solo, Museu Histórico, tem museus, tem cinema, teatro, inclusive à noite passam filmes, né, no cinema, como se o aluno pudesse mesmo ir no cinema, como a gente faz nas cidades. Tem postinho de saúde, bandejão, tudo isso, só que é dentro de uma floresta gigante de Mata Atlântica, que tem iaras, tem cavalo, tem lago com capivara. É uma beleza mesmo, é uma E dá beleza. para fazer atividades muito diferenciadas, né? Com certeza. Eu já vi ali fotos, vocês às vezes saem da sala de aula, vão lá para fora e fazem, né, uma coisa diferente. E é fantástico, os alunos eles aprendem muito mais. Outra coisa que você tocou. Temos que arrumar uma estratégia para você vir para cá, João, Na fazer hora que isso com a gente. passar por aí, eu vou fazer uma experiência ativa aí com os alunos, né? Outra coisa que você tocou num ponto também é o problema de pesquisa. Muitas pessoas vão lá para o campo, recolhem os dados, interferem, levam, né, o seu olhar, querem modificar o ambiente, mas não deixam contribuição. E me faz lembrar um texto da Regina Leite Garcia que diz assim: para quem investigamos, para quem escrevemos, reflexões sobre a responsabilidade social do pesquisador. É um texto que eu trabalho na minha disciplina de metodologia. Uau. Já começo com isso. Olha, você vai entrar no ambiente, você sabe que precisa ter toda uma sensibilidade, um olhar diferenciado e, principalmente, quando termina toda a pesquisa, levar as contribuições. E muitas pessoas, às vezes, vão para as instituições públicas, sabem que tem problemas e só se focam nos problemas. E aí eu pergunto nas bancas, sim, e as potencialidades? Não tem nada de potencialidade lá? Com certeza tem, mas o seu olhar foi tão cheio de certezas que você não teve, né, a delicadeza de ver o que eles fazem de tão bom, né? Você foi para lá só para olhar o que há de ruim. E, fechando tudo isso, ela ainda traz aí a questão do uso ético da inteligência artificial. Muitas pessoas estão utilizando, instituições estão utilizando e não tem aí esse olhar para esse tipo de uso que fazem. Inclusive, instituições, né, como a FAPESP têm até proibido com que nós, pesquisadores, façamos o uso dos projetos na IA para pedir sugestão, opinião, já que estão entregando os dados dos pesquisadores para outras pessoas, entregando as ideias originais para outras pessoas. Então, temos que ter, de fato, todo um cuidado ao utilizar esses recursos, já que eles se apropriam das informações e levam elas a outras pessoas, né? A Sabrina está aqui pedindo para você colocar aqui o texto, o nome do texto. Sabrina, foi o texto que você utilizou no seu mestrado, na primeira disciplina de metodologia, que diz assim, ó, para quem investigamos, para quem escrevemos, reflexões sobre a responsabilidade social do pesquisador, é da Regina Leite, esse texto. E ela traz reflexões aí interessantíssimas sobre o comportamento do pesquisador quando chega lá no ambiente a ser pesquisado. Às vezes a pessoa chega lá com uma empolgação porque está fazendo mestrado, achando que é o dono da verdade. Na verdade, nós não temos certezas algumas. Estamos indo lá também para aprender muito, né? Com certeza. Então, pessoal, riquíssima essa discussão. O pessoal está colocando aqui parabéns, professora Edleide, né? Que palestra maravilhosa. A Odla colocou anteriormente também, que palestra potente, né? A Roseli, que esteve aí presente, parabéns, Roseli, eu adorei essa participação em todas as palestras, eu vi aí a interação da Roseli, e disse que se tivesse que ir ao Maranhão, ia perder esse evento. No entanto, participou todos os dias e foi maravilhoso, né? E colocou também o quê? Como esse evento foi importante, minha instituição deveria ter participado para aprender mais. Quem sabe nos próximos vou divulgar. É verdade, Roseli. Essa é uma temática importante e que também o que a gente sente? Que ainda temos resistências. Às vezes eu chego lá no meu departamento e falo de inteligência artificial, eu noto que alguns colegas torcem, né, a boca assim, como se isso não fosse importante e relevante, né? Como que eu posso criticar? Como que eu posso falar sem conhecimento?
Eu tenho que saber o que é bom e o que é ruim, quais os perigos, quais as potencialidades. Eu acho que ao longo dessa semana muitas coisas foram, né, discutidas e que servem para que o pesquisador possa, né, ampliar seus conhecimentos e também a sua crítica, né, sobre o que é importante e o que não é. E aí o Maurício também comenta que foi satisfatório assistir a falar da professora Edmeia, perceber que a prática dele nas disciplinas de educação das relações étnico-raciais estão pautadas nos referenciais apresentados como estratégia inovadora. Né? Maurício, isso é fundamental, porque encontrar, não é, João? Quem faz como a gente faz, nos encoraja a continuar fazendo esse trabalho. Porque muitas vezes, onde a gente trabalha, né, essas questões não são valorizadas, refutadas, às vezes nosso trabalho até fica, até tentam não só inviabilizar, mas como também invisibilizar. Então, a fala do Maurício me toca profundamente, porque ele já está fazendo isso, né? Então, por mais que a gente escute falas que não sejam tão novas, mas elas, inclusive, nos encorajam a continuar desenvolvendo, né, João? Exatamente. Olha, foram 263 artigos apresentados essa semana, várias palestras, mini cursos, Uau! riquíssimos, internacionais, notinha no site da universidade, zero. Né? Mas nas redes sociais, isso é que me interessa, né? Então, eu atinjo quem eu quero atingir, né? E eu fico feliz por isso, né? Que as nossas E mensagens no fundo reverberem. a universidade também sabe, Sabe? no fundo se inspira, no fundo, muitos colegas que nem não curtem aqui levam a live para discutir em sala de aula. Então, é Exato. maravilhoso deixar as redes fazerem Deixa o seu papel. exato. Perpetuar todas essas matérias, informações que foram tão relevantes ao longo dessa semana. Então, pessoal, né, só tenho aqui a agradecer a Edmeia pela participação dela, riquíssima, potente. Continue, Edmeia, força, né, para levar adiante essas pautas que são tão importantes, necessárias e que as pessoas querem deixá-las invisíveis, mas elas não serão. Né? Graças a você e outros, né, e eu também me incluo nesse rol, né, vamos sempre levar essa informação adiante. Parabéns, sucesso e até 2026, né? No evento. Até 2026, no evento, se for totalmente online, se for híbrido, melhor ainda. Melhor Eu ainda. amo, você sabe como eu gosto, me Sim, divirto e descanso sim. muito quando eu estou aí em São Luís, e é uma alegria estar sempre com você, João. Grande abraço. Um grande beijo, um grande abraço aí, e vamos sextar, né? Quer dizer, já vai sextar ou ainda tem mais? Não, só tem mais uma sala à noite de apresentações, mas né, a parte de palestras estamos encerrando aqui nesse momento. Que Né? honra! Então, essa foi a palestra de encerramento do evento. Encerramento do Muito evento. bem. E aí, Que eu só honra. quero fazer os agradecimentos finais, né, à Universidade Federal do Maranhão por né, nos oferecer, a validar esse evento, já que muitas pessoas elas acreditam muito quando o evento está associado a alguma instituição de ensino. Então, gratidão à Universidade Federal do Maranhão, a Fundação de Amparo à Pesquisa, que nos apoiou e também faz a divulgação aqui desses momentos, palestras, palestrantes, que né, foi aí de fato Sim. fundamental, e aos programas que eu estou associado, né, que é o programa de pós-graduação em Educação Básica e em Cultura e Sociedade, que também ajudaram aí a divulgar o evento, e esperamos todos vocês em 2026 com novas discussões, novas temáticas, novos artigos, para que a gente possa engrandecer e enriquecer essa área que tanto gostamos, que é a área das tecnologias educacionais, pessoal. Grande abraço a todos e logo mais às 18 horas eu já vou estar disparando aí os certificados para vocês, para que vocês possam fazer atualização no Lattes e levar essas informações adiante. Grande abraço. Obrigado, Edmeia. Tchau, tchau. Obrigada, até a próxima. Obrigada, gente.